Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Damos glórias ao Senhor por esse momento de aprendizado da tua palavra. É aprendizado para mim também. A tua palavra nos transforma, seja como preletores ou como ouvintes, conforme vamos nos rendendo à tua palavra, nos submetendo à verdade da tua palavra. Nós mesmos vamos sendo transformados, Senhor. E por isso agradeço ao Senhor como ministro também dessa aula, porque o Senhor vai me transformando. Eu dou abertura para que o Senhor vá me transformando. Peço que o teu Espírito Santo faça em mim e em todos os presentes esta obra de transformação pela tua palavra, do convencimento que só o teu Espírito pode fazer, pois não há nenhuma racionalidade humana, nenhum discurso que seja capaz, mesmo com a melhor técnica de retórica, de convencer a verdade transformadora do Evangelho. E por isso, Senhor, peço que o Senhor faça a tua obra para os que estão presentes agora, ao vivo conosco, e também para os que ouvirem posteriormente esta palavra. Rendemo-nos ao Senhor, reconhecendo o Senhor como nosso Salvador e reconhecendo a tua palavra como absoluta, perfeita e inerrante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos à Terra Santa, chamada Terra Santa. Vou compartilhar um mapa com vocês. Compartilhar. Muito bem. Estamos olhando aqui para o Mar Mediterrâneo, mais ou menos aqui no nosso meio, com a África ao sul, a Europa ali ao norte, e a terra que nos interessa, que está aqui ao leste, a chamada Terra Santa. Eu vou dar uma aproximada aqui para vocês. O mapa é contemporâneo de propósito para vocês poderem entender o que está hoje lá na configuração geopolítica desses países. Todo o período de escrita da Bíblia, gente, né? Todo o período, na verdade, toda localização de escrita da Bíblia está aqui no nosso campo de visão nesse mapa. Toda a história da Bíblia, ela acontece desde esse pedacinho que fica aqui ao norte do Golfo Pérsico, que eu vou dizer para vocês que terra que é essa, é a terra de Ur, Ur dos Caldeus, de onde vem Abraão. Abraão vai indo em direção ao oeste, conhece aqui a terra de Canaã, que fica aqui onde está Israel hoje, tem uma breve passagem pelo Egito, na África, ou seja, já passou aqui da Ásia para a África, volta para esta terra, tem os seus filhos, Isaac, depois Isaac gera a Jacó, Jacó gera aos 12 filhos, entre eles José, que vem para o Egito, fica aqui no norte do Egito. Estão vendo essa parte aqui do mapa que é mais verdejante, que tem mais vida? Essa parte aqui do mapa é aquilo que a gente chama de o delta do Nilo, aquela região de Foz do Rio Nilo, que é o principal rio, né, do norte da África. E esta terra aqui ao norte, verdejante, é a terra que aparece na Bíblia como terra de Gósen. É o lugar para onde vai o José e depois recebe a sua família, né? Ao final dele, José vai vendido como escravo, de escravo ele se torna vice-rei lá no Egito, governante, né? Governador do Egito, e depois recebe toda a família aqui nesta terra, fica 400 anos ali, os seus descendentes ficam 400 anos ali, passam por uma escravidão difícil e depois surge Moisés. E Moisés, olha que interessante, vai para uma terra chamada Terra de Midian. Tudo que nós conhecemos como Terra de Midian provavelmente nos leva a crer que é este pedaço aqui, ó. Este pedaço aqui, onde hoje está a Arábia Saudita, é a Península Arábica. Existem duas teorias principais, que a Terra de Midian pode ficar aqui ao oeste, né, ao noroeste, digamos assim, né, da Península Arábica, ou pode ficar aqui
na península do Sinai, que é este triângulo de ponta cabeça aqui, que é o pedaço de união do norte da Europa com o Oriente Médio já na Ásia. Então, não se tem certeza até hoje se está falando deste pedaço ou do pedaço da Arábia. Eu acredito, se vocês me perguntarem qual a sua opinião, Daniel, a minha opinião é que a região de Midian, por conta de vários escritos, achados arqueológicos, historiográficos, a terra de Midian fica neste pedaço aqui, ao norte, ao noroeste da Península Arábica. Isso nos traz, inclusive, alguns questionamentos. Onde será que foi a travessia do Mar Vermelho, né? Para quem defende a tese de que a terra de Midian, a terra ali do Sinai, fica aqui na península do Sinai, provavelmente essa travessia aconteceu aqui nesta parte do Mar Vermelho chamada Golfo de Suez. Para quem defende que a travessia do Mar Vermelho, aliás, que a terra de Midian fica no noroeste da Arábia, que é o mais provável, provavelmente a travessia aconteceu aqui neste outro golfo, o Golfo de Aqaba. Olha que interessante. O que parece, inclusive, facilitar vários dos outros entendimentos que a gente tem sobre as peregrinações, né? Os momentos em que o povo de Israel fez deslocamento ou que algum profeta específico fez deslocamento. Lembrando para vocês, por exemplo, o profeta Elias, ele sai lá da terra de Samaria, que fica aqui ao norte, né, de Jerusalém, a gente olha mais ou menos aqui nessa região, ele desce, ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites, e aí, em tese, ele teria chegado aqui nesta região aqui, e nesta região aqui ele teria ido para o Monte Sinai, onde falou com o Senhor. Monte Sinai, lugar onde os 10 mandamentos, inclusive, foram entregues para Moisés, e depois o Senhor foi entregando uma sucessão, né, de outros mandamentos, além desses 10, que a gente chama de decálogo, né, os 10 mandamentos, o decálogo. O Senhor foi entregando vários outros mandamentos que compõem aquilo que a gente chama de o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Olhem aqui a terra, vamos olhar aqui a terra de Israel para a gente entender um pouquinho da terra de Israel. Quando a gente olha a parte da faixa de Gaza, que está aqui no sul, já quase entrando ali no território do Egito, onde oficialmente estamos na África, este pedaço aqui, ao sudoeste de Israel, é o pedaço onde ficavam os filisteus. Lembra que a gente ouve muitas vezes falar das brigas dos israelitas com os filisteus? Os filisteus ficavam aqui ao sudoeste de Israel, aqui encostados no Mar Mediterrâneo. Esse mar azul que a gente está vendo aqui é o Mar Mediterrâneo e os filisteus ficavam nessa região. A terra de Judá, quando o reino de Israel é dividido em dois, Judá fica ao sul. Então a gente olha este pedaço aqui onde está Jerusalém e toda a porção sul é o reino de Judá. Aqui estamos falando do reino de Judá. Quando a gente fala do pessoal que ficou ao norte, nós estamos falando do reino de Israel, que fica aqui nesta região aqui um pouquinho mais para cima. Então, o reino de Judá ao sul, o reino de Israel aqui ao norte. Se nós subirmos ainda mais, nós temos várias profecias do Velho Testamento que falam sobre a queda do rei de Tiro. O rei de Tiro é comparado com Satanás, inclusive, nas profecias do Antigo Testamento. A cidade de Tiro fica aqui, ó, bem ao norte, ó. Israel tá lá para o sul, ó. Tá vendo Tiro ali? Ó, Israel tá bem ao sul. A cidade de Tiro, ela fica na região onde antigamente ficava um povo chamado fenício. Então a gente tem os fenícios lá para cima e os filisteus lá para baixo. Em algum momento mais da história mais para frente, lá no século VIII, surgem os assírios, que derrotam o povo de Israel, o povo do Reino do Norte. Os assírios, ele vem dessa região aqui nordeste, daqui vem eles. Depois surgem os babilônios, que derrotam os assírios, vem aqui desta mesma região e derrotam o reino que está aqui, tomam o reino que está aqui, levam esse povo cativo e depois permitem o retorno deste povo para essa região. Quando o Império Romano, na época de Jesus, o Império Romano já dominava toda essa região, o Império Romano, gente, foi um império gigantesco, ele dominou, olha só, todo o território, olha que
que coisa enorme. Da Europa, todo este território aqui do Oriente Médio e um pouco mais da Ásia, né, mais para dentro da Ásia, e todo este norte aqui da África. Olha que território gigantesco. Por que é importante a gente falar isso do período dos romanos? Porque a pregação do evangelho está dentro daquilo que a gente chama de plenitude dos tempos. Nós temos um relato que diz que em algum momento viria o Messias, e ele veio. E nós entendemos que a plenitude dos tempos inclui também todo o cenário geopolítico que estava acontecendo no mundo no período dos romanos. E os romanos, eles tinham uma coisa que possibilitava a pregação do evangelho a toda criatura até os confins da terra, que foi um foco muito grande em infraestrutura. Então eles tinham muitas estradas e eles tinham uma política pública de segurança, ou seja, um tipo de segurança pública que era a Pax Romana. Não bastava ter as estradas se você não pudesse protegê-las. Então, a pregação do evangelho, ela conseguiu se disseminar, saindo daqui do Oriente Médio e se disseminando para o norte, aqui na região onde hoje fica a Turquia, né, que é a região da Ásia Menor, onde muitas igrejas estavam localizadas, praticamente todas as igrejas ali do Apocalipse, né, daquelas 7 igrejas do Apocalipse estão nessa região, e descendo aqui para a região da África, onde nós temos muitas das comunidades mais antigas, das quais nós temos ciência, né, de cristãos, e se disseminando depois para a Europa, ali ao norte. A região de Israel, eu vou mostrar duas coisas muito importantes para vocês aqui da região de Israel, que são dois mares que tem aqui e que eles aparecem em várias das histórias sobre as quais nós lemos. Este mar que está aqui, então aqui a gente tem, ó, a Israel aqui, né? Israel como um todo, né? Samaria ao norte e Judá ao sul. Israel com Samaria, a capital, ao norte, Judá com Jerusalém ao sul. Nós temos o Mar Morto aqui, neste pedaço ao leste de Israel. O Mar Morto, o que acontece perto aqui do Mar Morto? O Mar Morto é a região de Sodoma e Gomorra, por exemplo, que aparecem as histórias, né? É esta região aqui. Quando nós subimos lá para o norte, lá para o extremo norte de Israel, nós temos um outro mar muito importante, ó. Esse azulzinho que está aqui, vou abrir aqui para vocês, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, onde Jesus acalmou a tempestade, é este mar aqui. Ele fica lá na região extremo norte de Israel. A cidade onde Jesus morou, que é a cidade de Cafarnaum, inclusive está aparecendo aqui, ó, ao norte do Mar da Galileia. É onde Jesus fica ali hospedado na casa de Pedro, né? A família deles estava ali, a família de Pedro estava aqui nessa região. Se a gente olha a pregação de Jesus, Jesus passou por todos os lados aqui do Mar da Galileia. Tem um episódio famoso em que Jesus vai para a terra de Gadara, a terra dos Gadarenos, ele diz, ó. A terra dos Gadarenos fica aqui, ó, ao sudeste do Mar da Galileia, perto da região chamada Decápolis, para onde Jesus foi, que fica aqui, ó. Aqui era a região de Decápolis. Então, só para vocês entenderem algumas coisas de território, a última coisa que eu vou falar sobre geografia, para a gente mudar de tema. Se nós formos olhar a região de Israel, nós temos que a terra que desce. Deixa eu só diminuir aqui para a gente poder olhar com mais propriedade. A terra que desce lá em direção à Arábia, que é aqui para baixo, é a terra dos nabateus. Aí nós temos aqui, entre os dois principais mares, a terra de Pérea, por onde Jesus passou. Temos aqui a região de Gaza, que já era chamada Gaza naquela época, Judéia um pouquinho ao sul, Samaria um pouquinho ao norte e Galileia mais ao norte ainda. Então aqui, ó, Galileia, inclusive a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, aparecendo ali no mapa, ó. Jesus cresceu em Nazaré. Aqui é a região da Galileia. Desce um pouquinho, estamos na região de Samaria. Desce um pouquinho, estamos na região da Judéia. E aí, se descermos mais, a gente já vai saindo da região de Israel. Vamos chegando à região de outros povos, né? Da Idumeia, aqui para o oeste, e da Nabateia, aqui para leste.
A região de Decápolis ficava aqui, que era uma região que estava sob a autoridade também do rei Herodes, então essa região aqui também é importante. E aí, se vamos subindo lá para o norte, vamos saindo desse território e entrando na região da Itureia, que é outra terra, né, onde fica Tiro, onde fica Damasco, enfim, indo lá para cima. A parte que nos interessa está, portanto, aqui. Resumindo, Judéia ao sul, Samaria no meio e Galiléia ao norte, aqui entre esses dois mares que estamos vendo. O mar de cima, o mar do norte, que é o da Galiléia, que não sei se vocês sabem, na verdade ele não é oficialmente um mar, ele é um lago, ele é um grande lago, porque ele é de água doce, por isso ele pode ser chamado também de Lago de Tiberíades ou de Lago Tiberíades. E aqui ao sul nós temos um mar, né, que também, tecnicamente em geral, ele é dito como um lago de água salgada, mas ele pode ser chamado de um mar de maneira mais técnica, que é o Mar Morto, é a região mais baixa da Terra, é o mar mais baixo de toda a Terra. Vamos lá, vamos entrar na Bíblia, vamos usar aqui muito a Bíblia online. Vamos falar sobre a localização, já que estamos falando sobre o Evangelho de João, vamos entender onde está o Evangelho de João na Bíblia? Vamos lá. Temos aqui o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a mesma coisa que a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. O conteúdo que está escrito no Antigo Testamento dos cristãos evangélicos, pelo menos, né? É o mesmo conteúdo que está na Bíblia hebraica. A organização é diferente, porque a Bíblia hebraica, ela tem menos livros. Se nós olharmos aqui o Antigo Testamento, ele tem 39 livros para nós. Mas quando nós olhamos a Bíblia hebraica, ela tem 24 livros e eles estão organizados em um outro formato. Nossa, mas quem que fez isso, essa mudança? Quero lembrar a vocês que esse formato de livro que nós temos hoje, que a gente chama de códice, não existia no tempo antigo. O que existia no tempo antigo eram rolos de papiro e também rolos de. Como é que chama, meu Deus do céu? Pergaminhos. Rolos de papiro e rolos de pergaminho. Na verdade, não era a palavra que eu queria falar. Queria falar, eu esqueci aqui, me fugiu a palavra do couro antigo que era usado para fazer a escrita. Vou lembrar aqui no meio da aula, já falo para vocês, né? Mas enfim, era sempre em formato de rolo. E estes rolos eram organizados, né, sob os cuidados dos levitas, principalmente, que eram aquelas pessoas descendentes de Levi. Levi é um dos irmãos de José, um dos filhos de Jacó, né? E esta tribo, a tribo dos levitas, a ela foi confiado o cuidado das coisas de Deus, né? O cuidado da vida espiritual do povo de Israel. E este povo cuidava destes rolos. Depois que surgiu o formato de códice, né, dos livros conforme nós temos hoje, com capa, né, os livros que você vai folheando as páginas, os judeus organizaram de um jeito, os cristãos organizaram de outro. Mas o conteúdo do que está escrito é idêntico da Bíblia evangélica para a Bíblia hebraica. Então, o Velho Testamento da Bíblia evangélica, que nós lemos, é a mesma coisa que está escrito na Bíblia dos judeus. Só que os judeus, por que eles têm 24 livros? Porque se a gente pega os chamados profetas menores, né, os que a gente chama no cristianismo de profeta menores, eles têm um livro chamado Re-Assar, que eles juntam todos esses profetas que estão aqui no final. Então, eles têm 12 profetas em um único livro. Então, dos 39 livros que nós temos, imagine que eles têm 11 a menos, porque o conteúdo está todo dentro de um só. Então, a gente já cai para 30, a gente cai para 28, né? 28 livros. Aí, se você pega os livros que nós temos separados em dois, porque eles são muito grandes, eles só têm um. Então, você tem Samuel é apenas Samuel, não é primeiro e segundo Samuel. Reis não é primeiro e segundo Reis. Crônicas não é primeiro e segundo Crônicas. Então a gente já cai para 27, 26, 25 livros. E quando a gente pega estes dois livros que estão aqui
Esdras e Neemias, que são os profetas do período ali pós-exílico, do retorno do exílio, para os judeus eles estão organizados em um livro só, Ezra Nehemiah. Então a gente cai de 25 para 24 livros. Estão aqui os 24 livros da Bíblia hebraica. O mesmo conteúdo do nosso, mas organizado de uma maneira um pouco diferente da nossa maneira de organizar, ok? Vamos falar, então passamos do Antigo Testamento, todas as profecias que apontavam para a vinda do Messias. Então tínhamos lá desde a primeira parte, né, da Bíblia hebraica, que é a Torá, que são esses 5 primeiros livros que estão aqui, nós chamamos no cristianismo de Pentateuco, mas os judeus chamam de a Torá, né? Que são os livros da lei, os livros das instruções. A melhor maneira de traduzir Torá é a instrução, né, a grande instrução. Eles apontam como o povo deveria viver, já que o povo ainda não estava. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, liberto de uma terra cheia de idolatria, para adorar um único Deus, o que era uma novidade no mundo antigo. Isso era uma novidade no mundo antigo. Então, eles foram instruídos em como se comportar. Tinha aqui um conjunto de regras. Depois, essas regras foram sendo interpretadas, né, e relembradas ao povo pelos profetas, os Nevi'im, que eram os profetas. Então, tudo que a gente lê, que os profetas escrevem depois, é aquilo que está devolvendo o povo a verdadeira adoração, porque o povo estava se desviando. E os judeus têm uma terceira categoria de livros, que são os hagiógrafos, né, alguns outros escritos, que são os chamados Ketuvim, que são também os mesmos dos nossos aqui, né, os mesmos livros, só que organizados de outra maneira. Se nós olharmos como que nós, cristãos, organizamos a Bíblia, nós chamamos esta primeira porção aqui de o Pentateuco, né, ou a lei. Aí nós temos, são 5 livros, aí nós temos outros livros, outros 12 livros, que a gente chama de livros históricos, porque eles vão contando a história do povo de Israel, desde a chegada, né, na Terra Prometida, ali no retorno do Egito, até o momento em que eles vão para o cativeiro e depois são trazidos de volta do cativeiro para a Terra Prometida. Depois nós temos 5 livros de sabedoria, que começam aqui em Jó e terminam ali em Cânticos. São livros mais poéticos, são livros mais focados em meditação sobre o significado da vida, sobre o comportamento, sobre a própria sabedoria, né? Um tratado sobre a própria sabedoria humana, sobre a tolice e a sabedoria. Aí nós temos 5 outros livros que nós dividimos aqui como profetas maiores, e a gente chama de profetas maiores por causa do tamanho mesmo, né? São livros grandes. E depois nós temos os 12 livros finais do Antigo Testamento, que são os dos profetas menores. Eles são facinhos de ler porque eles são pequenos mesmo, de conteúdo, de quantidade de material. Começando em Oséias e terminando em Malaquias. Nós terminamos ali, é muito interessante o jeito que termina o livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias, ele termina apontando para o sol da justiça, o grande fogo refinador que viria purificar todas as coisas. E ele estava falando da vinda de Jesus. Então nós entramos no Novo Testamento. E aí nós temos 4 relatos sobre como foi a passagem de Jesus humanado, em forma humana, aqui na Terra, que vão de Mateus até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. O nosso estudo está focado no 4º evangelho, que é o evangelho de João. E é muito interessante porque o evangelho de João ele tem muitas peculiaridades em relação aos outros 3. Quando nós pegamos os 3 primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma ordem cronológica de narrativa muito parecida uns com os outros ali. Quando nós pegamos João, ele tem uma ordem cronológica diferente de contar a história. Ele conta sob outro prisma. Quando nós pegamos Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos as falas de Jesus focadas principalmente nas parábolas que Jesus contava. Então nós temos uma multiplicidade de parábolas. Quando nós focamos em João, nós praticamente não temos parábola. Nós temos grandes sermões de Jesus.
tem alguns fatos que só são narrados em João. O encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos no capítulo 3, nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana e os seus diálogos com ela no capítulo 4. Nós temos, então, algumas diferenças que são muito grandes. Então, nós chamamos esses três evangelhos, esses três primeiros evangelhos, que contam a história de uma maneira muito parecida, com um foco, embora eles tenham cada um algumas suas próprias peculiaridades na maneira de narrar quem é Jesus e o seu ministério, eles têm praticamente uma mesma cronologia. Por isso eles são chamados de os evangelhos sinóticos, eles têm uma mesma sinopse. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Quando nós olhamos para João, nós não estamos falando de um evangelho sinótico. Então, ele pode ser chamado por evangelho não sinótico, ele pode ser chamado de evangelho canônico, mas o que significa canônico? Aquele que passa no cânon, né? Na regra de autoridade do Espírito Santo, que são todos os livros que estão dentro da Bíblia são livros canônicos. Todos eles são livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o melhor jeito de chamá-lo é de Evangelho de João. Aí nós entramos em uma parte também interessante para vermos hoje. Nós temos certeza de que foi João que escreveu este evangelho? Bom, nós não temos certeza, porque ele mesmo não diz, então nós não temos uma inspiração do Espírito Santo que diz, foi João que escreveu, diferente do que acontece em Lucas. Lucas é o único evangelho em que nós temos a identificação expressa de quem escreveu, nominal. Nós sabemos que se chamava Lucas, o autor, né, o coautor do Evangelho de Lucas, porque é uma coautoria entre Deus e o homem. Deus chama o homem para escrever e chama para escrever na linguagem humana, uma linguagem que possa ser compreendida por outros seres humanos, né? Então, Lucas é o único que nós conhecemos nominalmente. Os Mateus, Marcos e João, nós dependemos de interpretações intrabíblicas, né, que estão dentro da própria Bíblia, e dependemos também de algumas tradições que vêm do período da igreja primitiva, para ter certeza que são eles. Então, nós usamos o nome Mateus, Marcos e João, mas isso não quer dizer que nós tenhamos uma certeza bíblica de que foram Mateus, Marcos e João. Mas por praticidade nós continuamos usando esses nomes. Algumas pessoas que são mais radicais nesse tema preferem chamar os evangelhos pela sua ordem cronológica dentro da nossa Bíblia cristã. Então eles falam o primeiro evangelho, o segundo evangelho, o terceiro evangelho e o quarto evangelho. Eu vou chamar aqui pelos nomes pelos quais eles são conhecidos, mas é preciso que a gente saiba essa ressalva, né, de que Mateus, e no evangelho de Mateus não está escrito que é Mateus que o escreve, nem no de Marcos que é Marcos e nem no de João que é João. O de João, ele tem, porém, uma peculiaridade, porque a pessoa se identifica, mas não nominalmente. O evangelista ele se identifica, mas ele não diz qual é o nome dele. E por que nós achamos que é João? Então, vamos começar agora a entrar dentro do Evangelho de João, falando sobre algumas peculiaridades do texto. Estamos aqui, vamos passar primeiro pela identidade de quem é João, começando falando nos 4 evangelhos. Ok? Quem era João? Estamos aqui em Mateus capítulo 4, e eu deixei grifado aqui para nós o versículo 21, Mateus 4, 21, para dizer quem é João. Então aqui a gente está naquela parte em que Jesus está chamando os seus discípulos. E destes discípulos que Jesus chama aqui neste pedaço, né, saem alguns daqueles que foram os apóstolos, os 12 apóstolos, os 12 primeiros fundadores de igrejas, os 12 primeiros anciãos que testemunharam todo o ministério de Jesus e que foram os responsáveis por organizar a vida eclesial, a vida da igreja, no primeiro tempo da igreja. Vamos ler aqui. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos. Quem que se adiantou dali? Jesus de Nazaré, o Messias. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Então, já sabemos que Tiago é filho de Zebedeu e que João é irmão de Tiago. Então, já temos aqui uma dupla de irmãos, que são 2 dos apóstolos de Jesus, que são Tiago
e João. Tudo nos leva a crer que ambos são filhos de Zebedeu. Tiago, provavelmente mais velho, pois sempre é citado em primeiro lugar. Então, vamos lá. Tiago é irmão de João e ambos provavelmente filhos de Zebedeu, já que Zebedeu é o pai de Tiago. Vamos para Marcos, capítulo 1. Vamos ler o que está escrito ali no versículo 19. Aqui é o outro evangelista, né, do segundo evangelho, narrando também o chamado destes apóstolos. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago. Quem viu Tiago? Jesus. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. Então nós temos aqui o segundo evangelho, que é o de Marcos, também narrando Zebedeu como pai de Tiago e João como irmão de Tiago. Vamos focando aqui em quem é João. Vamos passar para Lucas, o terceiro evangelista. Estamos aqui no versículo 10 do capítulo 5 de Lucas. Então, Lucas 5, 10. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pronto, já temos uma certeza bíblica de que ambos são filhos de Zebedeu e não só Tiago. Então, nós temos uma dupla de irmãos, apóstolos, chamados por Jesus, ambos filhos de Zebedeu e que se tornaram seguidores de Jesus. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui nós estamos no contexto daquela pesca milagrosa. Então nós sabemos que tem um grupo de amigos ali da região da Galileia que pescavam no mar da Galileia, que nós vimos agora há pouco no mapa, né? E este grupo de colegas de trabalho e amigos incluía Simão, que nós passamos a conhecer como Simão Pedro, é o Pedro da Bíblia. É que Pedro, ele ganha este nome porque Jesus dá este nome a ele. Então, ele era Simão Barjonas de nascença. Barjonas vem da expressão aramaica Bar-Yoná. Bar-Yoná significa filho de Jonas. Então, era Simão, filho de Jonas. E aí Jesus, naquele contexto em que Jesus diz, né, que aqueles que não comessem da carne dele, não bebessem do sangue dele, não poderiam entrar no céu. Jesus está falando ali da ceia do Senhor, né? Daquilo que é conhecido no catolicismo como Eucaristia ou no evangelicalismo como a ceia do Senhor, e que nós teríamos, né, de partilhar ali do derramar do sangue de Cristo para sermos salvos, já que não existe expiação de pecados sem derramamento de sangue. A gente vai falar sobre isso mais aqui à frente em João. E aí Jesus estava falando que ele fazia o sacrifício eterno. Não seria mais necessário que nenhum animal fosse levado para ser sacrificado no altar do sacrifício lá em cima do Monte Moriá, né, do monte do Templo de Salomão, para ser sacrificado por um levita. Jesus faria o sacrifício eterno por todos. E ali Pedro ganha o nome de Pedro, né? Mas até então ele é Simão Barjonas, o amigo de Tiago e João, companheiros de pescaria. Vamos andar mais um pouquinho na história. Lá no capítulo 10 de Mateus, estamos voltando para Mateus porque aparece uma lista completa ali, né, dos apóstolos. E nós temos ali uma lista mencionando estes dois. É só para a gente citar para vocês verem que a gente está esgotando esse tema, tá bom? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, então uma dupla de irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E ali ele continua com a lista dos outros 8 apóstolos, até formar os 12. E aqui vamos fazer uma menção, e que é importante, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Está falando aqui, Jesus está falando aqui a Bíblia está falando de Jesus no jardim de Getsêmani, que foi o local onde Jesus se entregou para ser preso, né? Ele disse que ele seria preso naquela noite, foi nesse jardim para orar, e ali foi levado preso naquele episódio famoso do beijo de Judas Iscariotes, né? É, Aqui é importante a gente ver
que Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, eles formam um núcleo muito próximo, que é o núcleo dos três apóstolos mais próximos de Jesus. Em muitos episódios, nós não vamos passar aqui por todos eles, mas se vocês olham, por exemplo, o episódio da ressurreição da filha de Jairo, né, o episódio do Talita Cumi, em que Jesus ressuscita a menina, você tem esses três apóstolos juntos, Jesus se transfigurando, tem um momento em que Jesus começa a brilhar, e os apóstolos, três apóstolos que estão com ele, que vêm, que testemunham essa cena e que se assustam, inclusive, nessa cena, são Pedro, Tiago e João. E aqui nós temos, no momento em que Jesus foi ser preso, havia nas proximidades outros discípulos de Jesus que estavam ali ao derredor. Depois, quando nós lemos o relato inteiro dessa cena, nós vemos, inclusive, a menção a alguns outros discípulos. Mas Jesus chamou para orar com ele, para ficar próximo dele, Pedro, Tiago e João. E aí Jesus se afastava um pouquinho para orar sozinho e voltava para falar com estes três. Esta é a cena que está descrita aqui nesta passagem de Mateus capítulo 26, versículo 27. Vamos lá. No finalzinho da descrição do Evangelho, já no último capítulo de João, nós encontramos esta menção aqui, já com os discípulos lá no Mar da Galileia, que os discípulos saem de Jerusalém, se encontram com Jesus lá na Galileia, depois fazendo estudo sistemático dos evangelhos, nós sabemos que eles voltam para a região da Judéia, junto com Jesus, lá para o sul. Jesus ascende aos céus, estando ali na Judéia, e os apóstolos e outros discípulos também, os 12 apóstolos e outros discípulos, ficam aguardando o derramamento do Espírito Santo que acontece no dia de Pentecostes, depois de 10 dias da ascensão de Jesus. E aqui a gente tem uma outra menção de João e Tiago, filhos de Zebedeu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Dídimo é uma expressão que quer dizer, a gente pode chamar de o gêmeo, tá bom? O gêmeo. Dídimo pode ser uma expressão que pode ser usada para todos aqueles, para pares de órgãos que nós temos iguais. Então, os nossos olhos são dídimos, nos homens os testículos são dídimos, nossas orelhas são dídimas, os nossos rins são dídimos, mas dídimo também pode ser usado para narrar irmãos que nasceram juntos, né? Então, Tomé, a gente sabe que ele tinha um irmão gêmeo. E Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então está sendo citado aqui, estão sendo citados Tiago e João como filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Agora nós vamos falar quem era a mãe de Tiago e João. Porque já que estamos falando de João, nos interessa saber que eles são filhos de Zebedeu, Tiago e João, mas quem era a mãe deles? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 27, o relato que está lá no versículo 56. Então, estamos em Mateus 27, 56. Estamos falando das mulheres que estão aqui observando Jesus ser colocado, ser levado para o túmulo, né? O que antecede, o relato que antecede o Jesus ser levado para o túmulo. A gente tem aquela famosa passagem em que José de Arimateia vai clamar o corpo de Jesus junto a Pilates. Depois a gente tem que o Nicodemos, inclusive, vai levar, né, os baldes contendo os olhos para ungir o corpo ali de Jesus. As mulheres queriam ungir também o corpo de Jesus, mas não conseguem, e daí elas irem, como no sábado da Páscoa elas não poderiam fazer essa unção, né, porque era proibido pela lei, elas aguardam até domingo de manhã para ir, que é aquela famosa cena em que elas encontram o sepulcro de Jesus já vazio, com Jesus já ressuscitado. Então aqui está escrito, entre as mulheres estavam Maria Madalena, que nós sabemos que é uma mulher de quem Jesus havia expulsado demônios, porque isso está expressamente dito nas Escrituras. Maria, mãe de Tiago e de José. E aqui vou dizer para vocês quem é esta Maria. A interpretação corrente é que é Maria, mãe também de Jesus. Esta Maria que está sendo citada aqui é a mãe de Jesus.
Então, sendo citada, mencionando 2 dos 4 irmãos de Jesus que são citados na Bíblia. Então, a gente sabe que Jesus tinha 4 irmãos homens e Jesus também tinha algumas irmãs mulheres. Qual é a polêmica deste texto? No catolicismo, existe uma doutrina que ela não é da Bíblia, ok? Então, ela é de fora da Bíblia, mas existe uma doutrina chamada a perpétua virgindade de Maria. Então, se interpreta este texto aqui de maneira diferente, já que se Maria foi eternamente virgem para os católicos, embora a Bíblia não diga isso, pelo contrário, a Bíblia diz expressamente que José não conheceu a Maria, José é o marido de Maria, não conheceu a Maria enquanto ela não tinha tido Jesus, ou seja, conhecer é o verbo usado para dizer ter relações sexuais na Bíblia. Então vocês vão ver várias vezes esse verbo, tá? Então ele aguardou o nascimento de Jesus para que eles pudessem consumar o casamento, já que o casamento precisava ser consumado através da relação sexual entre marido e mulher, né? Este é o caminho natural do casamento. Mas os católicos, eles têm uma interpretação diferente em relação a isso e, portanto, eles interpretam este texto de maneira diferente. Por que que nós temos praticamente certeza que se fala da Maria Mãe de Jesus? Porque ela é citada todas as vezes e neste relato de assistir à crucificação de Jesus em cima do Monte Calvário, né, o lugar do Gólgota, o lugar da caveira, que é onde Jesus foi crucificado, ela é narrada todas as vezes. E como a gente tem 3 mulheres que são citadas, né, todas as vezes, a gente assim infere quem é cada uma delas. E veja, a Maria, mãe de Jesus, além de estar, ou seja, a Maria de Nazaré, a gente tem Maria Madalena, tem Maria de Nazaré, tem outras Marias que aparecem também, tem a Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, né, que é o Lázaro que foi ressuscitado, e aqui a gente tem esta Maria que é mãe de um Tiago. Jesus tinha um irmão chamado Tiago? Tinha. Tanto tinha um irmão chamado Tiago que a gente sabe que o irmão de Jesus, Tiago, ele depois se torna o principal pastor de Jerusalém. E isso está narrado no livro de Atos, está lá narrado expressamente. Nós temos também José. Jesus tinha um irmão chamado José? Tinha um irmão chamado José, a Bíblia diz expressamente. Então, sabemos que aqui está falando, inferimos, né, que aqui está falando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E aqui é citada uma terceira mulher, que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, peraí, vamos ligar os pontos. Os filhos de Zebedeu são quem? Tiago e João. Estamos falando aqui, então, essa terceira mulher que estava olhando de longe a crucificação e que depois olharam de longe, né, o fato de Jesus ser levado ao sepulcro, até está citado ali mais embaixo, ó, 2 dessas Marias citadas ali, então a Maria Madalena e a outra Maria, certamente a outra Maria aqui, como está falando a outra Maria de uma maneira tão como se fosse evidente para o leitor, certamente é a Maria mãe de Jesus, então a Maria mãe de Tiago e José, né, que é a principal Maria para ser chamada de a outra, essa é a principal Maria. A gente já sabe que estamos falando aqui, portanto, dos irmãos de Jesus e da mãe de Jesus nesse trecho. E a outra Maria, essa terceira pessoa que nós não sabemos o nome, é a mãe dos filhos de Zebedeu. No catolicismo, há uma tradição de chamar a mãe dos filhos de Zebedeu também de Maria. Daí a famosa expressão as 3 Marias, que inclusive dá o nome para 3 estrelas que nós vemos aqui do hemisfério sul, aqui da América do Sul, a gente consegue ver claramente 3 estrelas no céu chamadas de as 3 Marias. O nome as 3 Marias sai deste pedaço aqui porque na tradição dos católicos chama-se Maria também essa terceira mulher e a gente já vai entender um pouquinho caminhando ali para frente. Opa, peraí, como é que eu passo pro... Aqui. Vamos ali para Marcos capítulo 15, para entender quem são as mulheres que estavam lá. Então a gente estava lendo em outro relato, agora vamos ler aqui em Marcos. E também é Marcos, só para você saber, capítulo 15, versículo 40, ok? E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, então já sabemos aqui a Maria Madalena, que é a que vem da cidade de Magdala, Maria de Magdala. Magdala é uma cidade que fica ali também às margens do
Mar da Galileia. Uma segunda pessoa chamada aqui de Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Olha só, aqui já está especificando quem é o Tiago. O Tiago, o menor, e de José. Tiago, o menor, é o nome pelo qual se chamava o irmão de Jesus. E de José. Então a gente já tem quase certeza que, olha só, quando fala desta Maria, é mesmo a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E quem é a terceira mulher? Salomé. Ah, então peraí. Quando a gente vai no relato de Mateus, ela só é descrita como a mãe de Tiago e João. Mas no relato de Marcos, ela é citada por nome, Salomé. Então a gente infere que Salomé é o nome da mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. Portanto, quando falamos do João, que tradicionalmente é tido como evangelista, nós estamos falando de João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e filho de Salomé. Ah, então aqui a gente já começa a fechar o cenário da identidade deste João, de todos os laços familiares ali mais próximos dele. Aí, gente. Vamos no relato da ressurreição. Então, passou-se, a gente leu ali, né, a sexta-feira, aquilo que é conhecido como a sexta-feira da paixão. Depois passa-se o sábado da Páscoa, o alto sábado, né, porque além de ser um Shabat, ainda era Páscoa. E aí nós entramos aqui no domingo de manhã, a ressurreição de Jesus Cristo. Quem é que vai lá procurar o corpo de Jesus? Já que as mulheres ficaram olhando de longe, quando José de Arimateia transportou o corpo de Jesus para o sepulcro dele próprio, né? José de Arimateia tinha um sepulcro novo e cedeu este sepulcro para o enterro de Jesus. As mulheres não puderam entrar, não participaram ali do enterro, porque o enterro foi feito às pressas, justamente porque a Páscoa começava ao cair do sol. Lembrando para vocês que a contagem dos dias no mundo do Antigo Testamento e no mundo do Novo Testamento, ali no período dessa igreja primitiva, a contagem dos dias era feita ao cair do sol, né? Mudava-se de um dia para outro dia. E não poderia ser feito o enterro de uma pessoa na Páscoa. Por isso a pressa de enterrar Jesus, porque ao cair do sol seria Páscoa. Ele estava ali na véspera da Páscoa. Passado o sábado, então aqui domingo da ressurreição, Maria Madalena, sempre ela, Maria da cidade de Magdala, então Maria de Magdala, Maria de Madalena, a Maria, mãe de Tiago, aqui não está citado mãe de Tiago e de José, porque não precisa, já que Tiago é a pessoa famosa da igreja. Quem escreveu o evangelho já sabia que quando se falasse que era mãe de Tiago, já ia saber, ah, sim, o Tiago o menor, porque Tiago o maior é o Tiago, irmão de João. Tiago o menor é este Tiago, né, que foi um dos primeiros bispos, pastores, bispos, né, chefes da igreja ali de Jerusalém. Na verdade, um dos primeiros, não, o primeiro, né? Então aqui está falando da Maria, mãe de Tiago, portanto, inferimos que é a Maria de Nazaré, a mãe de Tiago, que também é mãe de Jesus. E aqui, Salomé. Ah, olha só, Salomé só é citada como Salomé, mas quando a gente leu no relato de Mateus, ela é citada como mãe, essa terceira Maria que está sempre ali, essa terceira pessoa que está sempre junto ali, ela é citada como mãe de Tiago e João. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o nome dela é Maria, tá bom, gente? Mas na tradição católica ela é chamada Maria Salomé. Tenho dificuldade aqui de mudar de página porque fica aparecendo essas opções para mim ali em cima. Eu não consigo fugir dessas opções. Espera aí, pessoal. Quero. Espera aí. Vamos lá.
Vamos ler como é que o próprio autor do Evangelho se identifica. No último capítulo, nos últimos versículos do Evangelho de João, ele diz quem ele é, só que ele não dá o nome. Então vamos ler lá. Jesus já havia ressuscitado. A gente termina o Evangelho de João com Jesus conversando com Pedro, Jesus ressurrecto conversando com Pedro, e o autor do Evangelho está ali na cena. Vamos ver como é que isso é citado. E Pedro voltando-se, Pedro andando junto com Jesus e conversando na praia do Mar da Galileia, Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Ah! Então aqui a descrição é o discípulo, aquele discípulo a quem Jesus amava. Esta é a descrição da pessoa. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então nós temos esta pessoa que é citada várias vezes no Evangelho de João como aquele discípulo a quem Jesus amava, é a mesma pessoa que se sentava ao lado de Jesus. Então, olha que importante essa descrição. É uma pessoa que, ao sentar-se à mesa, sentava-se onde? Ao lado de Jesus, tanto que podia reclinar sobre Jesus, podia, né, se apoiar sobre Jesus. Estava ali ao lado. Então, essa informação é muito importante. Então, no jeito de sentar à mesa, na posição das pessoas à mesa, quem estaria próximo de Jesus provavelmente seriam alguns daqueles que são os mais próximos de Jesus, certo? Então, se houvesse mais do que os 12 apóstolos provavelmente mais próximos. E se houvesse os 12 apóstolos, dentro dos 12, aquele grupinho dos três mais próximos: Pedro, Tiago e João. E de fato aqui há uma confirmação de que é alguém que podia se reclinar sobre Jesus. Vamos guardar essa informação. E que é conhecido por Jesus como aquele a quem Jesus amava. A única pessoa da Bíblia que poderia ser chamado de discípulo de Jesus e que poderia ganhar essa descrição e que não era um dos apóstolos seria Lázaro, porque Lázaro é citado expressamente como um amigo a quem Jesus amava. Então a única pessoa além dos discípulos seria Lázaro. E dentro dos discípulos, muito provavelmente, Pedro, Tiago e João. Mas olha que interessante, a gente vai excluir da listinha de Pedro, Tiago e João um dos três e a gente já vai conversar sobre isso. Vamos lá. Senhor, quem é que te há de trair? Perguntou esse discípulo a quem Jesus amava, que é o autor deste evangelho. Vendo Pedro a este que estava caminhando na praia, né, vindo após Jesus e Pedro, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Qual é o contexto aqui? Jesus está falando para Pedro, Jesus está redimindo Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes na noite em que Jesus foi preso, né? Naquela noite de quinta para sexta-feira, Pedro negou Jesus. Ele disse que ele morreria por Jesus, mas ele, na verdade, negou Jesus. E 3 vezes ele negou Jesus. E aqui, nos versículos que nos antecedem, a gente tem Jesus falando para Pedro 3 vezes: Tu me amas, Simão? E Jesus e Pedro respondendo 3 vezes que o amava. Ou seja, Pedro tendo essa oportunidade de 3 vezes se redimir, dizendo que ama o Senhor, sendo que 3 vezes ele tinha negado ao Senhor. E aí Jesus está contando para Pedro: se você for me seguir, Pedro, vai ser muito difícil para você, porque o caminho de quem vai pregar a minha palavra vai ser um caminho complicado. Você vai ser levado para onde você não quer ser levado. Jesus estava comentando ali, né, de que maneira Pedro passaria sofrimentos por amor do evangelho. E aí este é o contexto. E Jesus responde. Então Pedro olha para trás e fala assim: e aquele que está vindo ali, o discípulo a quem o Senhor ama, o que vai acontecer com ele, já que o Senhor está falando que vai acontecer comigo? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, ou seja, não importa o que eu vou fazer com o outro discípulo, o que importa é o que eu estou falando para você. Siga-me você. E aí Jesus falou: e se eu quiser que ele fique vivo até a minha segunda vinda? Porque nós estamos aguardando agora a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus já se cumpriu lá no século I. Agora estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que será o final de todas as coisas como nós as conhecemos e a restauração também de todas as coisas que foram maculadas pelo pecado. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo, quem é aquele discípulo? Aquele a quem Jesus ama. Aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém,
não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Que te importa a ti? Então, houve um ditado, houve uma lenda que correu no começo do cristianismo ali entre as igrejas, que este discípulo que escreveu este evangelho, ele não iria morrer. Gente, isso nos leva a crer que é alguém bem velho, né? Alguém que viveu bastante, a ponto de poder criar essa lenda. Se foi alguém que morreu cedo, não iria haver esse dito. Vocês concordam? Que alguém que morreu cedo não ia ter essa lenda de que ele viveria até a segunda vinda de Jesus? Então não pode ser alguém que morreu cedo. Então aqui a gente tem algumas informações. Não pode ser Pedro, porque Pedro olhou para trás e viu este outro discípulo. Então, da listinha de Pedro, Tiago e João, a gente já exclui Pedro. Concordam? Porque Pedro olhou para trás e falou: e o discípulo a quem o Senhor ama? E aquele outro que está vindo ali? Então já não é Pedro. Então, dos três mais próximos, sobram Tiago e João. A gente já vai fechando o cerco. Então, fechamos o cerco. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. É o autor desse evangelho. É esse que estava andando atrás de Jesus e que é chamado de discípulo a quem Jesus ama. Ele não diz o nome, mas ele diz que ele é o discípulo a quem Jesus ama. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aí termina o Evangelho de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, vamos excluir Pedro da lista. Vamos entender quem é o discípulo a quem Jesus ama. Em que outras partes ele é citado aqui no Evangelho de João? Ele é citado no capítulo 13, no versículo 23, João 13, 23. Aqui está escrito: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ou seja, o discípulo que escreveu o Evangelho de João, que a gente conhece como Evangelho de João, o quarto Evangelho, ele estava reclinado sobre o seio de Jesus. Era alguém próximo que tinha a liberdade de se deitar ali no ombro mesmo de Jesus, né? Assim, se apoiar ali em cima de Jesus, como se fosse um filho. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, porque aqui neste momento estava tendo aquela polêmica que Jesus disse que ia ser traído. Então Pedro, que não é o discípulo a quem Jesus amava, olhou para o discípulo a quem Jesus amava, que estava sentado ao lado de Jesus, alguém que tinha possibilidade de sentar ao lado de Jesus, e diz para esse aí: pergunta para Jesus quem é que é esse que vai trair. Então a gente já sabe que não é Pedro. O discípulo a quem Jesus amado é citado também lá na crucificação. Quando a gente olha o capítulo 19 de João, que cita como é que foi a crucificação, ali está escrito, e junto à cruz, vou começar do versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, olha lá de novo, confirmando que estava a mãe de Jesus, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Então havia uma outra Maria aqui, então, se a gente vai falar de Marias, a gente já tem ali no Evangelho pelo menos 4 Marias. Pela tradição católica, 5 Marias. Então, a gente tem a Maria de Betânia, irmã de Lázaro. A gente tem a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A Maria de Magdala, conhecida como Maria de Madalena, né? Maria Madalena. A Maria de Clopas, que é citada aqui. Clopas é um dos discípulos que seguia Jesus e que é um dos primeiros a ver Jesus ressurrecto. Quando ele está indo no caminho de Emaús, está indo para o noroeste de Israel, saindo de Jerusalém, indo para o noroeste, lá em direção ao mar Mediterrâneo, ele estava passando ali no caminho, né, o primeiro caminho que leva até a cidade de Emaús, para depois seguir o outro caminho que leva até a, até o mar Mediterrâneo, né? Estava ali indo em direção ao mar Mediterrâneo. E a gente sabe que Clopas estava ali com um outro discípulo cujo nome não é dado e que ele vê Jesus ressurrecto ali. Primeiro ele não reconhece Jesus e depois Jesus se revela e aí Jesus desaparece depois. Então esta é uma quarta Maria e na tradição do catolicismo existe também a Maria Salomé. Eles chamam de Maria Salomé, mas que a Bíblia diz só Salomé. Todas essas mulheres estavam ali. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Qual é a importância dessa passagem?
os primeiros cristãos que deixaram outros registros que estão fora da Bíblia, né, os registros da chamada patrística, que são as cartas trocadas e alguns outros escritos registrados pelos primeiros cristãos, eles diziam que Maria terminou a vida cuidada por João. Como os primeiros discípulos diziam isso, a gente conclui que, então o discípulo a quem Jesus amava provavelmente era João mesmo, né? Se a gente for levar em consideração essas tradições que estão fora da Bíblia. Vamos ler aqui outro pedaço. Então, aqui é a crucificação de Jesus. Depois da crucificação de Jesus, na ressurreição de Jesus, o que aconteceu no domingo? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Quem é o outro discípulo? A quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Então a gente já sabe de novo que Pedro estava com o discípulo a quem Jesus amava e que, portanto, esse não pode ser Pedro. E aqui, uma última vez em que aparece o discípulo em que Jesus amava, antes dele se identificar como o autor do evangelho, lá no começo do último capítulo do evangelho de João, eles estão naquela pesca maravilhosa. Tem uma pesca maravilhosa citada no começo do ministério de Jesus, ela está citada nos evangelhos sinóticos, e uma pesca maravilhosa citada no final do evangelho. O que é pesca maravilhosa? É aquele milagre no qual os pescadores não conseguem pescar, e depois que Jesus dá a palavra dele, uma grande pesca acontece. E Jesus lhes disse, né? Vamos aqui no versículo 6. E ele lhes disse, é Jesus que está falando: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Agora, será que é Tiago ou será que é João? Já que as probabilidades são essas, né? Este discípulo a quem Jesus amava. Veja, já que havia uma tradição que dizia que ele viveria até, né, até a segunda vinda de Jesus, a parousia de Jesus, a gente chama de parousia, a segunda vinda de Jesus, a gente imagina que ele não pode ter morrido cedo. Mas o que aconteceu com o Tiago, o irmão de João? Ele morreu muito cedo. Ele foi o segundo mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, o diácono. E o segundo mártir da igreja foi o apóstolo Tiago, o maior. Vamos ler aqui desde o versículo 1 do capítulo 12 do livro de Atos. Então, Atos 12, 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, esse rei Herodes aqui não é o Herodes o pai, tá? Herodes I, não é ele. É um dos filhos. Herodes ele teve vários filhos, na verdade, mandou matar alguns dos seus filhos. Herodes mandou matar esposas, mandou matar filhos. Herodes era o cão. Além dele ter mandado matar os bebês quando Jesus nasceu. Lembro dessa este fenômeno que aconteceu, em que ele, com medo que tivesse nascido alguém que fosse ser chamado de rei no lugar dele, manda matar os bebês, e então José e Maria fogem com o bebê Jesus para o Egito. Esse é o Herodes o pai, aquele era Herodes o pai. Este aqui era um dos filhos de Herodes. E Herodes teve alguns filhos que receberam também o nome de Herodes. Então ele teve um filho chamado Herodes Antipas, outro Herodes Arquelau e outro Herodes Filipe, entre outros tantos filhos que ele teve, né? Nós sabemos aqui por conta da região que se trata aqui de Herodes Antipas, ok? Estamos falando aqui de Herodes Antipas. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Ora, se nós não estamos falando aqui de, de Tiago, porque ele morreu muito cedo, provavelmente nós estamos falando então de João, se fôssemos considerar que é um dos três apóstolos mais próximos de Jesus, este discípulo a quem Jesus amava. Então, nós temos também as tradições, tem alguns autores do começo da igreja, entre eles Polícrates, Irineu e Papias, são três autores, né, da época dos assim chamados pais da igreja, que eles escrevem
o que acontecia na igreja naquele comecinho da igreja, na época em que depois que termina o livro de Atos, o que aconteceu logo depois que termina o livro de Atos? Que a gente acompanha as coisas que acontecem na igreja até terminar o livro de Atos e temos algumas dicas do que aconteceu depois pelas epístolas, pelas cartas que estão ali no Novo Testamento. Mas a gente tem outras pessoas da igreja, portanto é fora da Bíblia, não é palavra de Deus, mas pode nos servir como relato histórico, contando o que aconteceu. E eles dizem que João, o apóstolo, foi para a cidade de Éfeso e escreveu o Evangelho segundo João na cidade de Éfeso. E ele levou Maria, a mãe de Jesus, consigo, porque Jesus havia confiado a sua mãe não a um de seus irmãos, mas a um apóstolo. E então ele vai com Maria para a cidade de Éfeso. Inclusive, existe na Turquia um ponto turístico chamado de Casa de Maria. Eu já tive este prazer de conhecer este ponto turístico quando estive na Turquia. E fica lá na cidade de Éfeso. É uma casa onde diz a tradição, não tem nenhuma prova científica, nenhuma prova arqueológica, nenhuma prova historiográfica, mas é por conta de uma moça católica que teve uma visão e aí ela disse que a visão seria aquela casa específica, e eles entenderam, essa é a casa de Maria. E aí aquela é a casa onde, em tese, Maria morou junto com João até o seu falecimento, ou, na tradição católica, né, até a sua ascensão, porque os católicos dizem que Maria teve ascensão. Existe uma tradição que diz que ela foi ascendida aos céus e que ela também nasceu de uma imaculada concepção, ou seja, a mãe dela, que é a chamada Santa Ana, né, ou Santana, também não teria tido relação com seu marido para nascer Maria, enfim. Mas todas essas são tradições de dentro do catolicismo que não estão escritas na Bíblia. O que nos interessa dos textos que estão fora é que a gente tem pelo menos 3 outros autores, portanto, vou citar aqui de novo o Irineu, o Polícrates e o Papias, citando que João foi para Éfeso com Maria e lá escreveu o seu evangelho. Por isso, a gente vai usar o nome Evangelho de João, mesmo que não tenhamos certeza se foi João mesmo o autor, já que ele não se identifica pelo nome. Esta foi a nossa primeira aula. Nós vamos ter o texto de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, na nossa próxima ministração. Eu peço que vocês estudem, é bem curtinho, são só 5 versículos. Este vai ser o nosso texto. Nós íamos falar aqui hoje, mas por questão de tempo não vai caber aqui. Vocês têm dúvida, meninas, sobre essas coisas que eu falei? Então, assim, sobre a localização do Evangelho de João dentro da Bíblia, né? E os porquês da gente acreditar que é João que escreveu. Vocês têm alguma dúvida? Não? Vamos fazer a nossa oração de encerramento, então. Maravilha. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos muito ao Senhor por podermos nos debruçar sobre a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, Senhor Jesus. Como é bom conhecer a tua palavra. Obrigado pelas coisas das quais temos certeza e o que está escrito dentro da Bíblia nós temos certeza. As tradições, os escritos de história, os achados arqueológicos, eles podem nos dar pequenas ideias sobre as coisas que aconteceram, mas o que está escrito expressamente na Bíblia é a verdade absoluta. E por isso agradecemos ao Senhor, porque hoje pudemos ver muitos trechos da verdade absoluta, da verdade que salva, da verdade inconteste, da verdade na qual não existe erro, pois a tua palavra é inerrante, é infalível, Senhor Jesus. Obrigado, continue nos guiando ao longo dos próximos meses no estudo da tua palavra, para que possamos conhecê-la e o mais importante, Senhor, opere em nós, através do seu Santo Espírito, a transformação que precisamos ter através da tua palavra. Agradecemos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.